Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 na Net Digital. E vamos aos principais assuntos do dia. O que foi destaque de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje é ao vivo aqui nos estúdios comigo o deputado estadual Anísio Maia, ele que é do Partido dos Trabalhadores. Deputado, estou vendo aí um bottom na sua camisa do Fora Temer, que é o mantra do PT atualmente. O PT ainda confia mesmo na mudança de governo? Acha que Dilma Rousseff ainda volta? Olha, eu não sei, lógico que o pensamento oficial do PT é lutar até o fim, né? Usar todas as possibilidades listas de enfrentar o golpe e derrotá-lo, né? Mas eu particularmente acho que já está tudo bem consolidado. É um golpe consolidado, um jogo de cartas marcadas, inclusive. Nessa última votação que os senadores votaram, nós sabemos muito bem por que foi o voto de cada um. Aliás, eu acho que nós devemos ter como mais uma experiência desses acontecimentos recentes do Brasil, é que tem que mudar essa lei que regulamenta o impeachment de um presidente da República. Porque, na verdade, nos padrões da política brasileira, quando você coloca no poder um vice-presidente, você inevitavelmente criou todas as condições diante de uma política no nível que a política brasileira está no pior situação já vista. Nós estamos próximos da sarjeta. Então, quando você coloca um presidente num ambiente promíscuo desse, com a caneta na mão, acabou a história. Aí é uma grande negociata. Esse impeachment não tem nada de jurídico, não tem nada de constitucional, de político. Trata-se de uma grande negociata. Todos os senadores foram vistos conseguindo cargo, nomeando pessoas. Então, uma vergonha completa. Então, esse jogo está marcado, nós não temos mais possibilidade de revertê-lo. Agora, vamos revertê-lo em outra oportunidade, em outra situação. Eu acho que agora é o momento de você cobrar a segunda parte, já que os falsos moralistas que foram às ruas cobrar um movimento contra a corrupção, que depois acabou imediatamente depois do impeachment, cadê? Aí quer dizer que a corrupção no Brasil acabou já? Esse povo foi tudo para casa silenciosamente? Aí vem o presidente da República pela terceira vez consecutiva citado em operação, dessa operação Lava Jato. O delator chega lá e diz tudo de novo pela terceira vez e não tem nada. A grande mídia golpista, que essa grande mídia brasileira é uma vergonha partidária, calou-se tudo agora, não tem mais nenhum, o Brasil está resolvido. Aí quando era no tempo de Dilma, qualquer denúncia valia. E agora, no tempo do PMDB, dessa república de falso moralista, as denúncias agora têm que ser apreciadas, têm que ser analisadas com muito rigor, tem que dar o benefício da dúvida, tem que ter provas concretas. Mudou tudo. Antes não tinha. Qualquer coisa valia, e agora vale. Tem que ser muito rigor para analisar as denúncias. Estou mostrando que esse piso foi um jogo de carta marcada que já está praticamente decidido. Agora nós vamos lutar até o fim, com o povo na rua, mobilizando, denunciando, desmascarando esse povo. Mas agora a nossa missão é essa. Hoje mesmo ocorreram manifestações em todo o Brasil para tentar conter essa herança maldita que eles estão trazendo para nós. Aí vai as universidades agora. Hoje mesmo a reitora da UFPB denunciou que já tem 60% das verbas para a Universidade Federal contingenciadas. Isso nunca ocorreu nos últimos 20 anos, nem no tempo do Fernando Henrique Cardoso. Aí já acabaram o Ciências Sem Fronteiras, acabaram o Pronatec, já estão dizendo que vão restringir o Bolsa Família. Então tudo está acontecendo aí, o direito trabalhista vai voar tudo para o ar se o povo ficar calado. Aí parece até que estão injetando no sangue do brasileiro um calmante todo dia para o povo ficar acomodado.
Você vê notícias e mais notícias ruins contra os trabalhadores de modo geral, as pessoas mais humildes e todo mundo calado. Portanto, o golpe está dado, está consolidado, vamos lutar até o fim, vamos denunciar, vamos insistir numa votação, mas eu acho que essa tudo acontecimento nós temos que lutar de outras formas. Esse já não tem mais jeito. Bom, deputado, e por que os defensores de Dilma Rousseff perderam força de mobilização? Hoje mesmo teve uma mobilização no Liceu Paraibano, estava marcada inclusive para sair numa passeata pelas ruas de João Pessoa e juntou tão pouca gente que resolveram ficar por lá mesmo, não ocupar o centro. O que é que está havendo por parte dos partidários de Dilma? Olha, Hermes, primeiramente eu queria deixar claro para você que isso é uma coisa para se analisar. É uma letargia geral. Olha, essa manifestação de hoje, ela foi convocada por 7 centrais sindicais. 7 centrais sindicais, não foi só a CUT não, porque na luta contra o impeachment era basicamente a CUT e uma outra central, que eu não me lembro agora o nome. Mas agora foram 7, e a mobilização pequena. Então eu não entendo o motivo dessa letargia. Olha, uma coisa é clara, o povo não está parado, imobilizado, porque está concordando com esse presidente interino. Até porque as pesquisas indicam que a sua popularidade continua muito baixa. Então não é isso, mas se não é isso, por que o povo está calado? Eu acho que uma das questões, é um problema para se analisar, é que existe um trabalho muito intenso da mídia que surte efeito. A mídia, quando eu falo a mídia, eu estou falando na grande mídia, essas grandes redes, que elas, parece que é uma coisa estudada, as notícias são muito bem preparadas para criar um ambiente assim de calma no Brasil, inclusive os cronistas, os comentaristas, tratam de explicar as notícias ruins como se fossem boas. Então, eles transformam as notícias ruins em notícias boas. No nosso tempo, no tempo da presidenta Dilma, era o contrário. As notícias boas eram transformadas em notícias ruins. Então, eles criam aquele ambiente que parece até que o Brasil está na maior tranquilidade. As coisas agora mudaram. Nós estamos agora num paraíso. Até o tom do Jornal Nacional é um tom assim de como fosse uma tranquilidade, para ninguém se exaltar, os ânimos serem bem calmos. Então é isso que está acontecendo. Eu não sei se essa mídia tem essa força toda, mas só é uma justificativa. Se você vai para redes sociais, é um protesto geral. Veja as redes sociais, como é todo dia, denúncia, todo dia, todo dia. Mas já reduziu também, deputado, nas redes sociais. Não, pelo menos nas grandes redes que eu acompanho, continua intenso debate, porque todo dia tem coisa para denunciar desse governo, todo dia. Todo dia. A semana passada era o ministro da Saúde criando uma comissão para estudar um plano de saúde popular. O que é isso? É o pobre ter que pagar também saúde. Porque o ministro da Saúde é aliado, é uma espécie de um funcionário das empresas de saúde privada. Aí já vai o ministro da Educação, que é também ligado às empresas privadas, indicado por eles, porque esse governo agora é isso, assim, é como se fosse comitê dos empresários gerindo o Brasil. Eu me lembro que quando a presidente Dilma ia anunciar planos de habitação, o famoso Minha Casa Minha Vida, ela convidava ali para o Palácio Planalto lideranças sindicais, associação de moradores, movimento de moradia. Quer dizer, era o povo que ia ali presenciar o lançamento de programas. Agora não. O interino, ele convidou a nata do empresariado. Aquelas pessoas muito bem vestidas, muito engravatadas, para comunicar a eles que ia reativar o programa Minha Casa Minha Vida, um pedacinho, 40 mil casas, que não é nada para o Brasil. Aí vai, é como se fosse assim, olha, esse governo presta conta aos empresários que me colocaram aqui. É uma coisa descarada. Se você vai em Brasília agora, você não vê mais povo nos gabinetes, que era uma coisa interessante no governo Dilma. Aqueles gabinetes eram cheios de gente, e mobilização, o povo de periferia, povo de favela, indígena, quilombola, participando de reunião, os hotéis cheios de gente,
debates, conferências. Agora acabou isso tudo em Brasília. Agora são os lobistas, aquele povo todo sisudo, muito bem engravatado, descendo naqueles carros bonitos para participar das reuniões. É isso. Acabou. Acabou a participação popular. É um governo que o comando é um comitê de empresários para gerir negócio de empresários. É isso que está ocorrendo no Brasil. Agora, a letargia, a sociologia tem que analisar, porque eu não tenho ainda condição de analisar por que essa letargia, mas estou surpreso. Ok, vamos ao intervalo, a gente volta já já com a entrevista aqui ao vivo nos estúdios da RCTV, 27 segundos, com o deputado estadual Anísio Maia. Fique ligado, a gente volta em seguida, é rapidinho o intervalo. De volta com 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Estou hoje aqui ao vivo com o deputado estadual Anísio Maia, do Partido dos Trabalhadores. No primeiro bloco nós falamos dessa situação do governo Temer, do governo Dilma, porque de repente as manifestações em favor de Dilma vêm perdendo força. O deputado explica essa situação, já conversamos aqui sobre isso. Mas, deputado, Partido dos Trabalhadores, assim como todos os partidos, vão entrar numa disputa municipal este ano por cargos de prefeituras, de cadeiras nas câmaras de vereadores. Toda essa crise política, o afastamento da presidente Dilma. Hoje mesmo tem o ministro Teori Zavascki determinando investigação sobre Dilma e Lula por suposta obstrução à Lava Jato. Tudo isso pode fazer com que o PT perca força nesse mapa político? Não, na verdade, nós estamos enfrentando uma situação dificílima, não resta dúvida. Agora, um partido enfrentar o que nós enfrentamos, enfrentar toda uma mídia durante 2 anos seguidos nos bombardeando, enfrentar até setor do judiciário, enfrentar mobilizações insufladas pela grande mídia e ainda resistir como nós estamos resistindo, ainda ter lideranças sendo prestigiadas pelo povo, ainda ter candidaturas sólidas no Brasil, e não ter havido uma debandada, como se dizia, porque tem gente que dizia que no PT não ia ficar ninguém. Então, na verdade, mostra que o PT tem uma força importante, o PT tem uma história, tem uma tradição. Independente de existirem no nosso meio políticos que não cumpriram aquilo que nós estávamos pregando cumprir, mas isso é uma minoria, porque a maioria do PT são políticos super decentes, que faz exatamente aquilo que prega. Mas, na verdade, é grande dificuldade e nós vamos superá-la. Eu me lembro que no tempo do mensalão, dizia que o PT ia acabar do mesmo jeito. No tempo do mensalão, o primeiro mensalão falado, e nós superamos, continuamos e vamos superar tranquilamente. E aqui em João Pessoa não vamos fazer isso. Eu vou dizer muito concreto. Você veja bem, nós estamos agora na eleição, onde fazem 20 dias que não se discute política. É um verdadeiro leilão. Tome lá, venha para cá, eu lhe dou tanto, você vem para cá, eu vou lhe oferecer isso, outro oferece sei o quê, outro para cá, para lá. E a nossa candidatura foi a única que discutiu política. O nosso candidato empenhadíssimo em elevar o nível do debate e oferecer proposta para a cidade. Isso é importante ou não? Aliás, eu vou também destacar que nós temos outro candidato, como o PSOL, discutiu também muita política. Então, as pessoas que criticam a política brasileira, que criticam que a política está ruim, que precisa mudar, que os políticos são todos maus, não se sensibiliza com isso, não. Não se sensibiliza com um candidato que quer fazer exatamente isso, a boa política, na prática. Um candidato que não tem nada que lhe deslegitime, um candidato que tem uma história, tem uma tradição ligada ao movimento social, que tem conteúdo. Então, isso é a boa política. Uhum. Então, é isso que nós devemos prestigiar. Okay. Então, o PT está cumprindo esse papel. Uhum. A gente vai conversar também ainda com o deputado, só lembrando que nós estamos em período eleitoral, legislação eleitoral, e como a legislação eleitoral é muito rígida, principalmente para as emissoras de rádio e televisão, a gente fica meio que restrito a comentar sobre determinadas candidaturas, mas eu vou agora a Campina Grande conversar com Arquimedes de Castro. Arquimedes, boa noite. Boa noite, Hermes. Olá, pessoal da RCTV. Boa noite também, deputado Anísio Maia. É um prazer falar com o senhor. Primeiramente, eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor achou aí da carta que a presidente Dilma leu agora há pouco, que eu inclusive li, né, foi publicada aí na internet,
O senhor assinaria embaixo da carta ou o senhor iria ao Senado se defender na frente dos senadores? E eu gostaria que o senhor informasse para a gente quantos candidatos a prefeito o PT vai lançar no Estado e candidatos a vereador. O senhor, por acaso, tem esses dados? Vou começar pelo mais fácil. Nós temos 23 candidatos a prefeito no Estado e temos, no mínimo, aí uma centena de candidatos a vereadores pelo Estado. A carta de Dilma, evidentemente que eu assinava, é uma carta que eu não vi nada demais. Eu esperava mais. Eu queria que ela fosse mais enfática. Eu queria que ela colocasse o dedo na ferida. Sendo ela, eu diria, estou sendo caçada porque aqui tem um Senado que está votando a favor do impeachment porque foram todos atrás do interino negociar cargo. Eu digo todos os que estão votando. Não tem nenhum que não negociou. Então, ela foi muito educada. Para mim, uma carta muito light. Agora, defendeu coisa importante, por exemplo, a reforma política. Esse Brasil não se sustenta sem uma reforma política. A política está degradando-se a níveis incríveis. Então, não há nenhuma possibilidade de você ter seriedade numa política sem uma reforma. Porque não é só porque tem muitos partidos, não. É porque a política se transformou-se num leilão permanente. Tudo que você vai votar tem que negociar. É como se você todo dia tivesse fazendo uma comercialização política para aprovar alguma proposta. Então, na verdade, é isso. Agora, ela defendeu a reforma política, que é inevitável se você quer ter um arechamento da política no Brasil, e defendeu novas eleições. Aí está claro, novas eleições. Por quê? Porque esse presidente não tem legitimidade. Porque tudo que ele disse, ele não tem a menor condição de cumprir. Primeiro, há pouco tempo atrás ele disse que, depois que vários ministros dele foram acusados de corrupção e saíram do governo, logo no início, ele disse, não, agora quem for acusado de corrupção na Operação Lava Jato não pode ficar no meu governo. E agora? Semana passada, 2 ministros foram acusados. José Serra e Eliseu Padilha. Acusados da mesma forma que os outros. E ele fez o quê? Nada. Nada. Então, a palavra dele não vale nada. Outra coisa, e o maior acusado foi ele. Ele foi acusado formalmente perante o juízo, perante as autoridades federais da justiça, de que recebeu 10 milhões de propina. E foi desmascarado 2 vezes. Porque ele tentando se safar disse, não, os 10 milhões estão incluídos na nossa prestação de conta do PMDB. Foi tudo legal. Aí o delator disse, epa, isso aí foram outros. Fez aquela piada, aí são outros 500, seu padre. Não tem essa piada assim, né? Pois foi o caso. Ei, Temer, aí são outros 10. Foi isso que o cara disse. E nada disso se comenta mais. No Brasil nós estamos diante de uma operação abafa, violenta. Essa manchete, uma manchete de um presidente da República recebendo propina, demorou 24 horas na imprensa brasileira. Mas, deputado, então é uma coisa absurda. Deputado, nessa carta de Dilma, estou vendo aqui a carta maior, inclusive, que é uma publicação muito simpática à gestão de Dilma Rousseff, diz que Dilma convoca a repactuação do desenvolvimento brasileiro com plebiscito, eleições e reforma política. Plebiscito, eleições e reforma política. Ela não deveria ter pedido isso antes mesmo de sair, antes mesmo da abertura desse processo de impeachment, propor essa repactuação do país, assim que o processo tivesse chegado à Câmara, não ter aceitado o jogo, por exemplo, de Eduardo Cunha, já que acusa que Eduardo Cunha tinha chantageado o governo? Mas, Hermes, isso é como um filme. Depois que o filme passa, todo mundo sabe a hora certa do cowboy pular do cavalo, ou se defender do tiro, né? É difícil você prever isso. Na verdade, hoje seria isso, né? Era melhor ter previsto isso antes, mas nós não tínhamos condição de prever que o desfecho seria esse. Então, na política tem essas coisas. Na verdade, você tem toda a razão. Agora é tarde. Agora não tenho a menor dúvida que agora é tarde. Agora, é uma sinalização. É uma sinalização. Nós vamos lutar por eleições gerais, claro, porque esse presidente é ilegítimo. Esse presidente não tem moral de administrar o Brasil, porque ele é questionado de manhã, de tarde e de noite. E tem mais, olha, não se incomode.
eu não acredito que o judiciário brasileiro vai se desmoralizar. Porque se esse homem não for investigado, acabou a justiça no Brasil. Porque já são 3 acusações gravíssimas e com provas. Tem tanto provas que as delações premiadas, que eu vou convir que elas têm seriedade nesse caso, elas foram homologadas. Então, se foram homologadas, tem validade. E se tem validade, fica por isso mesmo? O judiciário vai fechar os olhos? Não. Agora acabou tudo, já prendemos todos os corruptos do Brasil, agora os corruptos do PMDB, deixa eles livres. É assim? É assim? Então, me fizeram até uma pergunta há pouco, eu não me lembro o que foi, como é que eu me sentia na eleição, porque os políticos, o PT, sendo acusado de tanta corrupção, eu disse, olha, meu amigo, o partido que for acusar o PT de corrupção e não olhar para si, é um cínico. É um partido que executa o cinismo. Porque no Brasil, todos os partidos foram atingidos por essas denúncias. E mais, o PT foi o menos atingido. Se você for fazer a conta de quantos políticos foram citados, não tem 20% do PT. Lógico que a mídia, grande mídia golpista, que tenta manipular a opinião pública, pega esses 20% do PT e transforma em 100%. Isso é normal. A gente já sabe que é uma mídia partidarizada. Agora, quem for analisar com toda tranquilidade vai ver essa realidade. Na verdade, os partidos políticos do Brasil precisam se reformar. O Brasil tem que passar por uma reforma política. Essa política não tem mais consistência. Nós que temos uma política de trabalho de base, uma política de ideias, de projeto, uma política cansativa de reunião com o povo, de discutir nos bairros, nas associações, não aguentamos mais essa chantagem, esse assédio. Nós estávamos lá, eu estava fazendo política lá em Sapé, me deparo uma candidata pelo WhatsApp cobrando R$300 mil de um outro candidato para ficar ali apoiando. O negócio está tão escrachado que manda uma chantagem, envia pelo WhatsApp com o número dela e tudo. Você vê a que nível chegou essa política brasileira. Então, isso não pode continuar. Nós temos que trabalhar para a reforma política. Agora, a reforma política não pode ser conversa de Cunha. Que Cunha não fez reforma política, foi uma reforma para a sua gangue continuar mandando. Agora, a reforma política tem que ser, primeiro, constituinte exclusiva. Eleger um grupo de brasileiros com o objetivo de redigir uma nova legislação político-eleitoral. Segundo, não pode ter no seu interior, não pode ser componente dessa constituinte, nenhum político profissional. Porque todos os políticos estão comprometidos. Todos os políticos puxam a brasa para a sua sardinha. Então teria que ser pessoas que não são militantes políticos efetivos, não são filiados a partido. Então aí sim, aí ia ter sindicalista, professores, empresários sim também, e comunidade no modo geral, representantes diversos, ativistas sociais, juristas, e discutindo uma nova legislação para o Brasil sem interferência da classe política. Não é porque a classe política deve ser execrada, não. Não, mas porque há uma tendência grande de puxar a brasa para a sua sardinha. Aí, tendo políticos profissionais no seu interior, aí o cara vai defender que tenha, por exemplo, reeleição indefinidas. Eu defendo que um político só pode ser eleito 2 vezes. 2 vezes. Deputado estadual, um mandato, 2, depois dê lugar a outro. Vai ser federal, vai ser senador. Porque a política não pode ser a vida toda. Tem político que tem 5, 6, 7 anos de mandato. É naturalmente que fica acostumado àquele negócio e vai puxar sempre a brasa para até um comodismo. Então, temos que ter essa constituinte exclusiva para uma reforma política verdadeira no Brasil. É a única saída. No mais, é um mar de lama total. Ok, vamos a mais um intervalo, a gente volta em seguida com o terceiro bloco do 27 segundos. Eu já tenho uma pergunta aqui do Dr. Walter Paiva. Na volta do terceiro bloco, vou logo para a pergunta do telespectador ao deputado Anísio Maia, do Partido dos Trabalhadores. Fique ligado. De volta com o 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET, e nós estamos entrevistando o deputado Anísio Maia, do Partido dos Trabalhadores. Estou com uma pergunta aqui do nosso telespectador Walter Paiva.
ao deputado Anísio Maia. Ele está perguntando o seguinte: Cândido Vacareza, ex-líder do PT, do governo Dilma e de Lula, deixa o partido e apoia Celso Russomano. O que é que o senhor diz disso, dessa saída de mais essa liderança do Partido dos Trabalhadores? Olha, eu sou favorável de uma depuração no PT. Vocês todos sabem, não estou dizendo agora não. Eu mesmo aqui na Paraíba dizia que nós teríamos que dissolver metade dos diretórios. Então, a nível do Brasil, é a mesma coisa. Então, pessoas como Cândido Vacareza, que de um dia para outro, um cara que tem a história que ele tem no PT, aí ele sai do PT para apoiar um candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, mostra que, na verdade, é um político oportunista. E ainda bem que esse oportunista saiu do PT. Eu quero que outros saiam. Eu não procuro quantidade. A política do Brasil precisa de qualidade. Porque quantidade não nos interessa. Não a mim do PT, mas a qualquer pessoa, a qualquer partido. Nós devemos ter essa conscientização que os partidos têm que realizar um exercício muito forte para a valorização da política. Nós estamos ficando descredenciados cada vez mais. A política está ficando um exercício difícil. Então, não é apenas o PT que deve fazer isso. Acho que todos os partidos devem fazer isso para retomar a verdadeira política. Então, Cândido Vacareza, sinto muito, você é a decepção em pessoa. Então, já vai muito tarde. E se outros oportunistas têm uns planos de Cândido Vacareza, não vai nos fazer falta. Nós vamos reorganizar o PT. Eu defendo que o PT tem que se reoxigenar, tem que fazer uma depuração. Ainda bem que está sendo feita de modo natural. Agora, eu acho que nós devemos tomar a dianteira. Aqui mesmo na Paraíba, nós proibimos coligação com diversos partidos que nunca tinham feito antes essa proibição. E foi uma guerra grande, uma gritaria ganhando o partido, nós conseguimos implantar isso. Então é assim que o PT vai dar a volta por cima, reconhecendo seus erros, fazendo autocrítica, buscando novas formas de que os erros não se repitam, oxigenando a política, oxigenando a sua militância. Em síntese, não se trata apenas da manutenção do PT, mas é a da valorização da política. Eu acho que todos os partidos devem fazer isso nesse momento. Agora, deputado, o senhor diz que o PT proibiu alianças aqui com partidos que apoiaram o afastamento de Dilma, mas no interior tem várias coligações, por exemplo, Conceição, Alhandra, o PT fechou aliança com o DEM, com o PSDB, com o PMDB. Como é que a direção estadual vai tratar desse assunto? Qual é a sua posição em relação a isso? A posição nossa é clara. Os partidos, os diretórios que desconsideraram a orientação estadual sofrerão intervenção. Nós já mandamos, inclusive, já realizamos, inclusive, ações judiciais em todos esses setores que não obedeceram à direção regional. Já entramos com impugnação das candidaturas, e não só isso. Nós vamos realizar intervenção em todos eles. Quantas impugnações? Eu acho que são umas 12, alguma coisa assim. Mais ou menos isso. Então nós vamos impugnar tudinho, não interessa. Isso é coisa importante. Há muito tempo o PT não fazia isso. Há muito tempo, porque o PT passou um tempo embriagado com o poder. Nós nos contaminamos com o poder. Então nós começamos a admitir tudo desde que aquilo servisse para o partido crescer. Agora é um crescimento artificial, feito uma bolha. Cresce e explode. Então nós queremos voltar a ter o crescimento sustentável, o crescimento a partir de base social, a partir de propostas. Então para isso nós estamos começando a exercitar. Acho que concluído esse processo de impeachment é a hora do PT se revisitar. É a hora do PT se olhar no espelho e ver o que foi feito de positivo e negativo. Refundar o PT? Não é refundar. É um momento de que o PT vai fazer, digamos assim, uma grande autocrítica. Uma grande autocrítica, é necessário. Nós erramos. Agora, tenho certeza que nós temos muito mais acerto que erro. Não tenho a menor dúvida. Será que a direção nacional do PT tem coragem de fazer a depuração? Acho que não. O senhor fala? Aí vai ser a nossa grande briga. A direção nacional do PT teima em manter a mesma política. Aí eu discordo frontalmente, já fui para cima de Rui Falcão, é um presidente para mim que devia ser substituído, concluído esse processo de impeachment. Isso é um processo natural, não é nenhuma guerra não. Você está numa batalha, onde
digamos, vamos falar em termos de guerra, não, porque já tem muita violência para a gente estar falando de guerra. Digamos, você está num jogo. Então, se o técnico falhou, o seu time não só perdeu, como teve várias derrotas, está na hora de mudar de técnico. Está na hora de mudar a direção, se for o caso até no clube. Então, é o caso do PT. Essa direção falhou nessa fase da conjuntura política brasileira. Falhou. Então, não só por causa da derrota do impeachment, porque nós também, ela comandou o partido para um rumo que não teve eficácia e terminou nos enfraquecendo. Então, tem que ser substituído. Caberia o PT fazer um novo congresso, uma nova direção, uma direção oxigenada, colocar no seu interior pessoas que representem um movimento de renovação no PT, de oxigenação. É a única saída que nós temos agora. Se essa direção continuar insistindo em manter essa política, que trouxe para nós uma grande derrota, aí ela vai ter que pagar o pato. Ela vai pagar caro, não ela, mas nós. Então, eu sou dos que vou lutar por essa mudança. Agora, deputado, aqui na Paraíba, o senhor disse que o partido vai fazer intervenções. Essas intervenções começam a acontecer exatamente quando? Primeiro nós vamos impugnar quando as candidaturas. Sim, primeiro vão impugnar as candidaturas. O momento agora é eleitoral, né? A corrida é eleitoral, a gente tem que não deixar essas candidaturas prosperarem. A grande maioria é de candidatura de vice, é isso? Ou tem candidatura a prefeito também? Tem locais onde não tem nem candidato a vice nem nada e está apoiando gratuitamente os candidatos desses partidos golpistas, que é o Democratas, o PSDB e por aí. Então, nós não vamos permitir. Eu estou convicto que na Paraíba, aqui eu quero até parabenizar a companheira Juscelia, que como presidente do partido tem conduzido isso muito bem, tentando levar o partido nessa nova direção. Olhe bem, nova direção. O que foi feito até agora foi feito com erros. Temos que aprumar o rumo do PT. Ok, deixa eu voltar a conversar com Arquimedes de Castro, lá de Campina Grande. Arquimedes. Ok, Hermes. Eu gostaria de saber do deputado Anísio Maia se nessa meia-culpa aí que ele está fazendo, né, apontando erros do Partido dos Trabalhadores, teve acertos também, é verdade. Entre esses erros, o senhor admite que a Petrobras foi utilizada, né, como prova a Operação Lava Jato para financiar ilegitimamente a campanha de Dilma Rousseff em 2014? Arquimedes, se você for analisar as eleições no Brasil, você vai ver que em todas elas os empresários corruptos tem político corrupto porque tem eleitor corrupto e empresário corrupto. Eles contaminaram deliberadamente os partidos políticos do Brasil. Todos esses episódios, a gente citou a Petrobras, tem outros. Agora mesmo Michel Temer, lembre-se disso, viu, Arquimedes? Agora mesmo Michel Temer foi denunciado que recebeu 10 milhões da empresa Odebrecht. Em dinheiro vivo, na mão deles. Então, é o sistema político brasileiro que está podre. José Serra recebeu 23 milhões da mesma forma. Aécio Neves da mesma forma. Então, todos os partidos foram contaminados pela privatização da política, pelo financiamento empresarial da política. Que a coisa mais certa que foi feita no Brasil pelo STF foi bloquear essa possibilidade. Onde tem financiamento empresarial, tem corrupção. Onde tem financiamento empresarial, tem político corrupto. Tem gente fazendo negociatas. Então, foi feita através da Petrobras, foi feita através da Odebrecht, foi feita através da campanha de Aécio Neves, da campanha de Alckmin, de tudo. Então, na verdade, os empresários fizeram de tudo para contaminar os partidos políticos. Eles são os grandes culpados, são os corruptores. Na verdade, quem se corrompe também é. Mas os empresários do Brasil, a grande maioria deles, não estou dizendo que todo empresário é corrupto, pelo menos não venha me crucificar, porque eu falei isso aqui e há um bocado de gente brava comigo. Não. Estou falando você médio empresário, você pequeno empresário, não. Agora, no Brasil é normal, quando tem uma licitação
grupos de empresários se reunirem, não para melhorar a licitação, não para criar uma concorrência mais leal, não para trazer um produto melhor para a administração pública. Normalmente eles se reúnem para burlar, para falsificar a licitação e procura alguém para conduzir isso. Isso é normal na política do Brasil. Isso precisa acabar. Para isso tenham as leis da transparência, que estão começando agora. Diga-se de passagem, grande parte das leis da transparência pública no Brasil foram criadas por Lula e Dilma. Agora mesmo o interino acabou a Controladoria Geral da União. Criou um ministério para fiscalizar o seu próprio governo. Todo mundo sabe que o governo é suspeito para ele mesmo se investigar. Portanto, é isso que ocorreu no Brasil. O clima político, a política foi contaminada por um monte de empresários que há anos praticam a corrupção. Há anos são acostumados a comprar governos, a comprar político, a comprar eleitor. Então não venham com essa história de botar o PT, dizer que o PT foi que começou isso, criou isso. Isso é conversa para boi dormir. Essa política já estava contaminada muitos antes. Agora, na verdade, com as leis de transparência que nós criamos, nós, o presidente Lula e a presidente Dilma, foi possível tudo isso ser descoberto. Foi possível ter uma Polícia Federal livre, que investiga à vontade. Investigou tanto, ficou tão livre, que ficou contra o PT e foi mais eficiente contra o PT do que contra os outros partidos. Portanto, esse panorama político geral que tem que mudar. Não vê com essa história que é o PT só, porque isso não cola mais. Ok, vamos a mais um intervalo, a gente volta em seguida com o quarto e último bloco do 27 segundos, hoje conversando com o deputado estadual Anísio Maia, do Partido dos Trabalhadores. Fique ligado, a gente volta aí em seguida. De volta com o 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital, hoje conversando com o deputado estadual Anísio Maia, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, mesmo com toda essa avalanche aí, o PT, quais são as contas do PT para as eleições deste ano? O PT espera fazer pelo menos quantos prefeitos, quantos vereadores? Já estão fazendo esses cálculos, tem estimativa? Claro, sem citar nomes, vamos falar de números. Eu peço até desculpa quando eu falei naquele momento um pouco do nosso candidato. Na verdade, você me advertiu. Então, se alguém tem culpa aqui, sou eu, não é você. Agora, nós temos uma missão nessa eleição, acho que seria interessante. Deixar de lado o aspecto quantitativo e valorizar o aspecto qualitativo. Nós temos poucos candidatos a prefeito, mas é melhor ter pouco candidato a prefeito do que ter aí 40, 50 candidatos a prefeito e uma boa parte de conduta deplorável. Uma boa parte com contas a prestar à justiça, uma boa parte denunciado por falcatruas e tal. Então é melhor ter poucos candidatos, aí não tem a menor dúvida. E a mesma coisa vereadores. Nós estamos sendo mais rigorosos na política. Nós estamos fazendo algo que era para ter feito antes. O PT iniciou a sua trajetória e é uma coisa interessante. Quando o PT era altamente rigoroso, naquela época que o PT não admitia flexibilidade política, coligações, aí um monte de gente dizia que nós éramos radicais. Não, vocês são radicais, vocês são demais, vocês exageram. Aí depois que o PT se abriu, admitiu coligações, acordos diversos na política, aí critica o PT porque admitiu os acordos. Na verdade, nós estamos sempre na linha do tiro, porque queira ou não, nós somos responsáveis por mudanças importantes no Brasil. Queira ou não, nós somos responsáveis por trazer para participar da sociedade e usufruir dos frutos da produção, gente que estava excluída. 30 ou 40 milhões de brasileiros que não tinham direito a nada. Agora mesmo nós estamos vendo o interino Michel Temer, ele cancelou a renovação de um programa revolucionário criado pela presidente Dilma, Ciência Sem Fronteira. Algo em torno de 50 mil estudantes de famílias humildes, que não tinham condição de bancar esse estudo no exterior, estavam pagos pelo governo brasileiro, estudando no exterior. Isso é importante não apenas para as famílias que vão ter seus filhos com melhor escolaridade e melhores condições de atuar no mercado de trabalho,
mas para a ciência no Brasil. São 50 mil pessoas que estão aprendendo mais, estão se relacionando com novas tecnologias, estão trazendo mais conhecimento para o Brasil. Então isso é muito importante. E ele acabou agora, não renovou. Quando não renova, significa o seguinte, esses 50 mil vão concluir e tchau, acabou. Agora vai ser como antes. Para você ir para o exterior, fazer um curso de nível superior e se especializar, você tem que ter muito dinheiro no bolso. Você tem que ser de uma família abastada. É isso que eles querem. É por isso que eles vieram ao poder. Para acabar o direito da maioria e tudo voltar como era antes. Apenas uma elite usufruir da riqueza do Brasil e dos conhecimentos também. Então, é isso que nós estamos vendo. Então, nós vamos continuar lutando, é uma luta muito difícil. Nosso candidato aqui tem essa missão, defender o nosso legado, explicar o que foi feito pelo PT, mostrar a nossa influência no Brasil afora de tanta coisa boa. E aí, o resultado para nós é um resultado que significa dizer, no momento hoje, para sermos vitoriosos, significa que nós devemos fazer o bom debate. Elevar o nível da campanha, trazer programas para ser debatido, puxar uma análise real do que foi feito. Isso é muito importante. Se a gente faz isso, se a gente faz a política se valorizar, se a gente faz o debate eleitoral melhorar, já passamos no teste, cumprimos a nossa missão. Não tem a menor dúvida. É isso que nós pretendemos fazer. Ok. Voltar a Campina Grande para a última participação de Arquimedes. Arquimedes, é com você. Desde já, boa noite mais uma vez. Obrigado pela participação. Hermes, você sabe, é sempre um prazer participar do 27 Segundos aqui na RCTV. É um grande abraço a todos os telespectadores em João Pessoa, em Campina Grande, também o pessoal pela internet. Eu gostaria de saber do deputado Anísio Maia o que ele acha que a Dilma deve fazer quando for afastada definitivamente do governo. Boa noite, deputado, e até uma próxima oportunidade. Bem, Arquimedes, um abraço para você. Apesar de você ter uma linha política diferente nossa, mas você é uma pessoa de respeito e é muito importante até esse debate entre opiniões divergentes. Agora, eu sugeri a Dilma que ela desse uma descansada, né? Eu acho que o que ela enfrentou de uma coisa você não pode negar, é uma pessoa de fibra, é uma pessoa de integridade. Ela, logo, o povo brasileiro vai valorizá-la. Ela vai ver que nesse inferno todo ela foi uma presidenta que se negou a negociar com corruptos. Porque se ela quisesse estar na presidente da República, ainda hoje sentadinha na cadeira de presidente, bastava ela fazer o que Cunha queria. Bastava ela mandar os 2 deputados do PT, ou pedir, ou forçar, ou cobrar dos 2 deputados do PT, a votarem contra contra a cassação de Cunha. Era a coisa mais simples do mundo. E ela não fez isso. Ela não conciliou com Cunha. Ela não fez com Cunha o que Temer está fazendo. Porque Temer negociou até o dia que vai ser votado a cassação de Cunha. E tem até um bilhetinho que Cunha mandou para Temer que ele respondeu. Temer, como Cunha na linguagem de delinquente, trabalha em códigos e chantagens, mandou para Temer um bilhetinho. Éramos 5 amigos. 3 se tornaram ministros, 1 presidente e o outro foi abandonado. Como que ele diz assim? Se prepare. Aí Temer correu e disse, tenha calma que eu estou fazendo o possível. É esse o presidente. Se Dilma tivesse feito isso com Cunha, estava lá, enlameada naquela congresso que faz vergonha. Eu estou dizendo isso, mas eles mesmos confirmaram. Depois daqueles episódios do impeachment, vocês viram quantos já caíram os arautos da luta contra a corrupção. Já tem aí uns 5 ou 6 já denunciados, uns até já foram até caçados os direitos políticos, como um palhaço que sacudiu confete na hora de votar. Então isso tudo está muito claro. Então Dilma, ela foi uma presidente que se manteve íntegra. Ela não entrou nesse jogo do toma lá de cá, dessa corrupção. Eu acho que ela estava enjoada disso. Porque Dilma, ela não tem muita paciência com esse povo. Talvez seja por isso que ela caiu. Porque ela não entrou nesse jogo. E eu faria pior do que ela. Eu há muito tempo já teria
realizado uma reforma política ministerial profunda, só ficava com 200 deputados. Eu ainda errei, viu? Só escapava 150. Naquele tempo eu dizia 200. Como não tinha gente sem futuro nesse Congresso. Então, deputado, deixa eu só registrar aqui o Wilson Borges, deputado Ranieri Paulino, o de Lima, o perfil Jampa B, o Wellington, César Diniz, Maria Lindomar, Daiane Figueiredo, Jackton Kelly, a Doralice, a Julian Balbino, a doutora Alessandra Aquino, aliás, a Alessandra Julião, a Fábia Carolino e o Nicabral, ou a Nicabral, estão nos assistindo. Também o Gilmar Araújo e o Magno. Dr. Walter Paiva, eu já registrei aqui. O Dr. Walter Paiva também falou aqui no 27 segundos. O Gilmar Araújo, para a gente encerrar aqui o programa de hoje, tem 3 minutinhos aí para o final do programa. Dá tempo o senhor responder esse questionamento do Gilmar Araújo. Não é bom para o PT, mas vamos lá. Dizendo que todos os tesoureiros do PT estão presos. Dilma e Lula prestes a serem presos. O que resta ao PT? É a pergunta do telespectador, deputado. É a torcida, né, da direita brasileira, né? A direita está eufórica, né? Porque o PT realmente está encurralado, cercado, é verdade, mas isso tudo vai ser esclarecido. O que resta ao PT? Lutar. O que resta ao PT? Mobilizar o povo. O que resta ao PT? Mostrar que isso tudo vai ser esclarecido. O que resta ao PT é denunciar, primeiro, essa mídia golpista. Porque não é só o PT que está nessa situação, não. A rigor, se houvesse uma investigação séria no Brasil, 70% desse Congresso já estava fora da política. A rigor, se aquela lista do Odebrecht fosse divulgada, que esconderam, que engavetaram a lista do Odebrecht, cairia até ministro do Judiciário. Mas isso tudo foi abafado. Porque na grande mídia só vale o que for para detonar o PT. Aí essa pergunta eu já sou acostumado a receber, porque essa pergunta é tradicional da direita. Agora, queria parabenizar, mesmo assim, todas aquelas pessoas que você citou. Me sinto honrado de ter assim um acompanhamento tão qualificado, né? Infelizmente eles não puderam participar. Quem entrou aqui também foi a Cida, né? Silva, também está nos acompanhando. Deputado Anísio Maia, queria agradecer muito sua presença aqui no 27 Segundos na RCTV, mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, e nós vamos provar logo, logo quem tem razão. Ok. É o deputado Anísio Maia, que foi o entrevistado de hoje do 27 Segundos. Nós ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta ao vivo, 21 horas aqui no 27 Segundos, 9 da noite. Fique agora com a programação da RCTV, do seu jeito, para você.